Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana e esse é o Papo Entre a Gente. Aqui, cada conversa é diferente. O tema são as pessoas e, claro, o papo entre a gente. Prepare-se para um papo descontraído, cheio de insights e boas risadas. E aí, vamos lá? E aí, hoje estamos aqui em mais um episódio do Papo Entre a Gente com ela, que é muito minha amiga, socióloga, imigrante, mestranda e muito simpática e linda. Essas coisas importantes têm que ser ditas, sim, né? Solteira. Opa! Vitória! Obrigada por esse convite, tô muito feliz de estar aqui hoje. Era o meu sonho. Eu tava ansiosa por esse momento. Vi vários na minha frente. Fico muito feliz de estar realizando o seu sonho. Me sinto realizando um trabalho de caridade. Pra quem não te conhece, se apresente. Bom, eu sou a Vitória, eu tenho 25 anos, eu moro em Portugal há 6 anos e muitos meses. Sou socióloga de formação, sou taurina, vascaína roxa, é isso. Amiga, você falou que você tem a formação em sociologia, só que antes você tem uma formação também um pouco diferente, né? E também passou por um meio ali que foi onde a gente se conheceu, entre aspas, que a gente vai explicar por quê, mas... Vamos do começo. Eu fiz um ensino médio técnico em edificações, o que é uma coisa surpreendente, porque edificações, para quem não sabe, está relacionado ali com a área da construção civil. Vou ser 100% honesta nesse podcast, eu fiquei de recuperação em matemática 9 vezes. Porque era o total permitido, que eram 3 anos de ensino médio, né? E aí, os 3 semestres eu fiquei de recuperação em matemática. Mas eu ia muito bem nas outras matérias técnicas, era o meu problema matemática. Hoje, eu sou capaz, para quem tiver interesse, em assinar plantas arquitetônicas de 80 metros quadrados sem concreto armado, mas eu não confiaria muito. Então, podemos avançar um pouco para o meu outro percurso, que foi administração, que foi onde eu conheci a host desse podcast, mas também vocês perceberam que não deu muito certo, que eu já fui para sociologia. Foi onde eu me encontrei, onde eu sou academicamente realizada, e tô agora no mestrado também em sociologia, mas com especialização em território, mobilidade e ambiente, porque eu sou fascinada pela relação entre a sociedade e as relações sociais e a cidade, e é meio mais ou menos por aí. Muito bom, uau! Amiga, a gente se reencontrou em Portugal, ou se encontrou em Portugal também, de uma certa forma, porque, na real, a gente tem fotos juntas, mas a gente não se lembrava, né? Acho interessante a gente contar um pouco de como isso aconteceu. Na verdade, eu te dei um resumo, né, de macroeconomia. Pois é. Que eu passei pra todo mundo. E você, enfim, a gente se falou, mas não se reconectou. E aqui em Portugal depois, o acaso fez a gente se reencontrar. Porque a gente se conheceu na UFA, entre aspas, que eu fui sua veterana, mas na real aqui em Portugal que a gente foi de fato conversar, né? O que pode se dizer é que quando a gente se conheceu, reconheceu, sei lá, houve pizza, muito álcool e muita conversa. E tava um frio do cacete, que era janeiro aquilo. Era muito frio, eu me lembro. Mas foi muito divertido, a gente se conectou muito, muito fácil, assim. E eu nem acho que era porque a gente teve esse encontro no passado. Porque, como você disse, falou lá no grupo dos calouros que tinha um resumo que podia passar. E eu, como vocês já sabem, sou péssima em matemática, em economia, em qualquer coisa que envolva muitos números. E fui logo pedir esse resumo. E pronto, e ele salvou a minha vida não porque eu precisei dele depois, porque eu nem cheguei a fazer nenhuma avaliação dessa cadeira, mas porque eu te conheci. É isso. E aí já valeu a pena, né? Uma amizade aí que já tem mais de 5 anos. Com certeza, e sou muito feliz com essa amizade. Bom, eu também fico feliz. Cara, você lembra de algum momento que fez você realizar que nós éramos amigas de verdade? Cara, eu não sei, porque eu acho que a gente como eu falei, a gente se conectou de uma forma tão tranquila e tão natural que parecia que você sempre esteve na minha vida, então... Não teve um marco, assim, muito grandioso que me indicasse que a gente virou amiga, não. Acho que, de cara, a gente já sabia que ia ser uma amizade bem legal. No nível que você é praticamente minha esposa burocrática. Pois é, gente. Pra quem não sabe, Giovana, ela me procura quando ela precisa fazer mudança. Ela me explora. Não, é verdade. A mãe dela é testemunha que ela me maltrata. Isso é uma Mas assim, ela precisa fazer mudanças. Já fiz 2 mudanças com ela. Ela não lembra, mas eu de Barcavelos, é verdade.
escadas que você tem medo de subir aquela ponte. Eu tenho medo de passarela, o nome, que ela não sabe. Mas só que eles falam ponte aqui. Quando ela precisa de qualquer coisa, ela me procura. Caraca. Documentação também, já sempre me pedindo ajuda. É sobre isso, né? E, cara, você falou que não, e eu tenho muito esse problema com as pessoas, porque eu sempre falo, ai, você sabe quando aconteceu tal coisa, que você sentiu, não sei o quê? As pessoas falam, não, foi ao longo. E pra mim existem momentos marcantes. E com você, pensando, né, agora, olhando pra trás, eu vejo que eu vi que realmente a gente ia ser muito amigas na própria pandemia, porque a gente se conheceu um pouco antes da pandemia, talvez início de janeiro, assim, de 2020. Logo depois veio a pandemia, né? E quando eu tava no Brasil, a gente continuou se falando por vídeo. Pois é. Conversando e tal, você aqui em Portugal, eu fui pro Brasil, né, passar lá 5 meses, achando que iam ser 2 semanas. A gente continuou, tipo, com contato e foi muito bom. Depois que eu voltei pra Portugal, a gente se reviu. E é muito engraçado porque eu acho que a nossa amizade tem fases também que a gente se vê muito e fases que a gente se vê muito pouco. Mas acho que a gente nunca... Não é uma coisa assim de perder contato e nunca mais se falar. Eu acho que não chega nesse nível. Eu acho que nós temos uma amizade bem flexível de entender os momentos que uma tá vivendo e a outra tá numa vibe diferente e tal. Acho que... Não sei, eu tenho essa ideia de que eu gosto de construir relações de amizade que são pra vida toda. Eu acho que é isso que fica. As amizades são coisas que a gente constrói na vida, que estão ali em todos os momentos, estão pro ruim, pro bom, pra tudo. Então eu acho que a gente é muito um marco dessa minha relação com amizades, né? Você é um exemplo de relação de amizade que eu tenho, que eu tento espelhar com outras pessoas. Ai, que lindo! Eu sou muito Esse é um fofa. exemplo! Cara, mas eu acho que é muito real isso, porque a gente também é muito parecida nessa questão de quanto a gente valoriza a amizade, do quanto a gente valoriza a relação e como valoriza. Porque nós duas somos taurinas, nós somos muito parecidas, eu acredito. Apesar da gente ser muito diferente em algumas coisas, acho que na questão da amizade a gente tem uma semelhança muito grande, então isso facilita muito também, né? Agora falando um pouco de imigração, ter vindo pra cá, pra Portugal, quais são os maiores aprendizados que você teve aqui em Portugal nesses quase 7 anos de país? Portugal, eu acho que a resiliência, eu acho que esse é o maior aprendizado que se leva, porque mudar de vida completamente, ainda mais nas condições que eu vim só com uma mala de 8 quilos, que só tinham as roupas do Brasil que não davam pro frio daqui. Então eu vim com uma mala com roupas que demoraram muito tempo para me servir no sentido de estar calor para eu poder usá-las. E quando eu pude usá-las por causa do clima, já nem se pareciam mais comigo, porque eram roupas do Brasil, não eram roupas da Vitória de Portugal. Então eu vim com essa mala que tinha essas roupas, um livro de As Vantagens de Ser Invisível e que dentro tinha várias fotos com os meus amigos do Brasil. E foi isso que eu trouxe para Portugal e foi com isso que eu comecei a minha vida, claro, do lado da minha mãe. E as dificuldades surgem porque a gente muda de país, é uma cultura diferente, por mais que a língua seja muito parecida, não é a mesma. Enfim, são dificuldades que a gente enfrenta para viver, para sobreviver, não é? E é preciso ter muita resiliência para não se deixar abater, para seguir em frente, para ser igual a água e buscar os caminhos, assim, mesmo que tenha pedras no riacho, sabe? É mais ou menos isso que eu tentei aprender e vou aprendendo diariamente, porque não é fácil. Mas eu sinto que, pronto, depois de quase 7 anos, as coisas já estão muito melhores. Sim, a adaptação. E 7 é o ciclo, né? É um dos ciclos, assim, digamos. Você comentou 2 coisas nessa resposta que eu achei interessante falar sobre. A primeira é a questão que já foi falada daqui algumas vezes em outros episódios, as roupas que eu trouxe não eram mais da Vitória de Portugal ou da versão Vitória, mesclando quem é no Brasil e quem é em Portugal. Como é que você entende essa transformação, esse agregar de novas experiências, novas personalidades em uma personalidade só, digamos? Sim, eu sou socióloga, então eu sou suspeita para falar que grande parte dessa experiência de mudar de país, a gente sofre a influência da socialização, não é? Então, muitas coisas que a Vitória de Portugal
que é a Vitória que vos fala, muitas coisas da Vitória de Portugal não são tão entendidas pelas pessoas do Brasil porque eles não experienciaram essa socialização que eu estou vivenciando, porque cada dia eu vou sendo socializada de formas diferentes, não é? O contato com as pessoas, lugares que eu frequento. Então essa transformação, ela é uma coisa diária e ela é influenciada por tudo ao meu redor. Eu acho que é mais ou menos por aí. As pessoas e eu acho que a gente se identifica muito nisso, porque você também está aqui há bastante tempo e estudou aqui, e eu acho que isso também faz toda a diferença. Entende que a gente acaba criando uma persona daqui, não é? E existe a Vitória do Brasil e existe a Vitória de Portugal, que no fundo é a mesma pessoa, mas que, não sei, é uma questão bem, bem complexa e não sei se com 2 minutos de conversa dá pra explicar. Não dá, eu tenho visto no TikTok cada vez mais as pessoas falando sobre isso, até no primeiro episódio com a Sara, no episódio 4 com a Thalita, a gente comenta muito sobre essa questão, né? E eu fui e voltei muitas vezes, né, desde que eu tô aqui. E aos poucos eu fui entendendo que eu não precisava ser a Giovana de Portugal e a Giovana do Brasil. Eu podia ser uma mescla de mim, porque no final eu era isso. Ao mesmo tempo que é um pouco estranho você não se sentir pertencente a um lugar e ao mesmo tempo se sentir pertencente a vários, isso te dá uma sensação diferente de casa. Que casa não é um lugar, casa é onde você se sente bem. Sim, E não. Sim e não. Não, mas eu acho mais porque... Exatamente isso, só que ao contrário. Eu cada vez mais tenho uma visão de que as coisas são um momento. Então, durante muitos momentos, que foram 18 anos da minha vida, o Brasil foi a minha casa. Hoje, Portugal é minha casa, hoje já há alguns anos. Enfim, e eu tento estar sempre conectada, eu tô sempre falando com os meus amigos que estão lá, porque são também a minha casa lá, não é? Sim. Isso que você falou dos amigos era a segunda pergunta que me veio naquela sua resposta lá atrás. Como você mantém as amizades do Brasil? Você sente que você se distanciou de muita gente? Ou você consegue manter lá as pessoas do seu círculo que eram do dia a dia? Eu acho que diminuiu um pouco porque a vida correu para isso. Meus amigos eram amigos de ensino médio, principalmente. Então chegou uma hora que eu vim para Portugal e cada um foi para uma faculdade e um curso diferente, às vezes em cidades diferentes, em estados diferentes. A vida meio que exigiu esse afastamento um pouco para cada um poder seguir a sua vida, mas eu sempre tento estar em contato com eles, por mensagem, respondendo um story que seja, puxando um assunto, às vezes ligando de videochamada, ficando principalmente feliz pelas conquistas que eles estão tendo lá, porque eu sei que eles estão felizes pelas conquistas que eu tô tendo aqui. Então, por mais que eu não fale diariamente com todos eles, eu tenho certeza que eles sabem o carinho que eu tenho por eles, que vai ser duradouro, porque, como eu falei, os amigos de lá são a família que eu tenho no Brasil, né? Quer mandar beijo pra alguém, Vitória? Vai ser uma lista muito, muito longa, mas fica aqui um beijo especial no coração de vocês. Beleza, cara, amiga, agora focando então um pouco na nossa amizade, porque eu sou taurina também, possessiva, vamos parar de falar dos outros e falar mais de mim. Tem algo que você sente que a nossa amizade te ensinou? Paciência. Eu acho... Te ensinou a trocar um azulejo? Te ensinou a a limpar fazer um mudança, mofo? a organizar a mudança, a limpar mofo de janela. Não, mas tô brincando. Carregar uma bêbada? Não, né? Não, Há muitos anos isso aconteceu. Só pra já, deixar claro. Gente, passado. Tenho marcas até hoje. Não, gente, eu acho que a minha amizade com Giovana me fez entender que a individualidade, apreciar a individualidade de cada um. Giovana tem uma personalidade muito forte. Não sei se vocês já repararam, mas ela tem uma personalidade forte. E
entender ela com essa personalidade e aceitar ela com essa personalidade. Cara, eu só não sou difícil, é isso que você tá querendo dizer? Mas eu... Sai da casa. Gente, Giovana é artista, né? Todo mundo sabe que artista é muito especial. É um drama, uma coisa assim de coração mole, de se emocionar muito. Eu choro muito. Pois é, e aí eu aprendi a gostar desse lado dela e apreciar e acho que isso também me faz admirar mais a arte dela, porque eu vejo que a arte dela é muito coração. Ela é muito coração. Obrigada, amiga. Você também é muito especial. Declarações à parte, mas é muito importante, né? Quando a gente tá fora do nosso país, a gente construir uma rede, né? De apoio. E acredito que a gente já se apoiou em momentos difíceis. Pois é. Estivemos juntas em momentos muito bons também, que a amizade é isso, é dividir momentos bons e difíceis, é quase um casamento. Eu acho que a gente se apoia mesmo bastante. E outra questão, tem alguma história engraçada da gente que você lembra, assim, que te faz rir? Cara, eu acho que a gente já viveu momentos muito engraçados, porque a gente já teve em várias fases da nossa vida, né? A gente se conheceu muito novas também, muito bobinhas, e hoje a gente já não somos aquelas meninas bobinhas, mas... Depois de um caminhão da passada em cima de emoções. Mas tem situações assim que eu lembro que eu dou risada. Eu não tenho nenhuma, não. Mas aqui agora não tá vindo a cabeça. Não tá vindo nenhuma que eu não me exponha muito, nem exponha você, então vou poupar. Eu lembro daquele dia no bairro alto. Eu me lembrei desse e eu não ia falar, então... Eu tava muito doida. Eu nem lembro que fim teve aquela noite. Não bebam. Não hoje bebo. em dia... Não, hoje em dia eu também não bebo, não. Muito pouco. Mas eu lembro de histórias de, tipo, eu ir pra uma festa, você precisava ir pra um lugar que era perto da minha casa, aí você ficou pra dormir lá em casa, eu cheguei depois da festa, sei lá que horas. E eu tava lá, a gente já falou aqui, né, que eu faço o papel de esposa burocrática, então fico em casa esperando ela chegar, ela vai pra festa, eu fico. As pessoas vão começar a achar que a gente tem um caso. Gente, realmente... Não. É pura amizade, é um caso de amizade. amizade verdadeira mesmo. Exato. Depois você fala pra gente qual é o seu tipo, pra gente poder fazer um Tinder aqui pra você. Boa, as pessoas... tô gostando desse programa. Eu queria muito que você contasse uma história que não tem a ver comigo, mas que você já sabe qual é. Aqui uma história, digamos assim, de dificuldade de comunicação entre o português de Portugal e o português brasileiro. Eu adoro essa história, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela foi uma coisa muito espontânea, então acho que nem se tivesse um roteirista pra contar essa história. Mas eu sinto que a cada vez que eu conto, ela vai perdendo a graça. Mas eu vou contar. Gente, eu cheguei em Portugal, né? E um tempo depois eu comecei a trabalhar na restauração, né? Num restaurante. E era um desses restaurantes, assim, de shopping, então não era, assim, atendimento à mesa, era mais uma coisa, assim, de balcão. Um adendo, sabia que a primeira vez que eu li restauração, eu achava que tinha alguma coisa a ver com... Azulejo, restauração, exato, móveis, obra. Não, a restauração, pra quem não sabe, acho que isso eu não sei se isso se fala muito no Brasil, é um termo que eu ouvi mais aqui. Restauração tá relacionado com um restaurante. E eu trabalhava nesse restaurante de shopping, que era atendimento no balcão, e já tava aqui há uns meses, talvez uns 6 meses. Eu tava de costas para a entrada do restaurante. Pro balcão, né? Tava procurando alguma coisa assim embaixo do balcão, e chegou uma senhora, uma mulher, não é? E eu não vi, eu só ouvi ela dizendo pra mim assim: "Ó, menina, dá cá um chupa, se faz favor." E eu, nesse momento, com toda... Não sei, eu tenho às vezes isso, uma coisa assim de milésimos de segundos me vem pensamento. E aí, como é que eu ia reagir a uma mulher me pedindo um chupa? E eu, em milésimos de segundo, pensei assim, já tava me virando pra falar com ela: "Minha senhora, respeite o meu ambiente de trabalho, porque aqui eu tô servindo, mas eu sou profissional. Sou profissional, eu tô aqui no meu local de trabalho, por favor, me respeite." Quando eu tava virando pra falar isso, eu reparei que essa senhora estava acompanhada de uma criança. E o que fez-se luz. Porque eu vi a criança, antes de abrir a minha boca,
eu vi a criança apontando para alguma coisa no balcão. E quando eu olhei, era um pote de pirulitos. Que também é um nome, né? Também é um nome complicado. A galera não sabe dar o nome das coisas. E a criança estava apontando para aquilo. E aí ok, o que se faz com o pirulito? Se chupa. Então deve ser alguma coisa por aqui. E a marca que mais famosa, sem querer patrocinar, é o Chupa Chups. Chupa Chups, é alguma coisa assim. E por causa disso, eu calei a minha boca. Do mesmo jeito que abriu, ela fechou rapidamente. Evitei um grandíssimo constrangimento que era acusar a mulher de me pedir Pronto, foi isso. Eu, obviamente, vendi o pirulito pra criança. Enfim, e essa história, quando aconteceu, foi... Tá muito portuguesa! É socialização, né? Ai. Eu tenho essa carta na manga, ninguém pode mais falar nada pra mim que eu digo é a socialização. Mas eu sou a favor, e já houve discussões sérias com pessoas em relação a isso, porque eu sou a favor, eu não me importo nem um pouco de adaptar o meu vocabulário quando eu tô falando com pessoas portuguesas. Ah, sim, Porque eu acho que facilita, é mais fácil eu dizer... Olha, consegue me dar uma boleia, por favor? Ao invés de pedir, me dá uma carona, e a pessoa falar, o quê? E aí eu tenho que explicar o que é uma carona. Então eu prefiro já falar a palavra em português de Portugal. Acho que não vai cair a minha mão por causa disso. Tá. Vamos falar de sexualidade, então? Esse tema ainda não foi abordado aqui no Papo Entre a Gente. A gente tá aqui no Pride Month. Então, gente, Vitória para meninas. De mulher pra mulher. De mulher pra mulher. Vitória. Muito bom. Eu vou aderir isso. Vou botar na minha bio do Tinder. Não, mas a sua bio do Tinder é maravilhosa. Não sei se você pode falar, senão as pessoas vão começar a usar isso, essa bio também. Eu tenho um problema com isso. Mas eu não me incomodo, porque eu acho que são fãs. De vez em quando aparece gente que copia as coisas que eu faço. Vitória lançando tendência. Eu lanço tendência, o mundo gira em torno de mim. Não, mas quantos seguidores? Influencer? Não, isso é um outro tópico muito interessante da minha vida. Gente, eu tenho 550 seguidores, se muito, mas eu tenho 260 pessoas silenciadas. Então... A política de boa vizinhança. Eu sou uma pessoa reservada, não parece com as coisas que eu tô falando aqui. Cara, mas você não me conta de metade da sua vida também, você é muito reservada. Eu sou uma pessoa reservada. Vitória tá ficando com alguém, você não vai saber o que tá acontecendo. Só quando eu estiver casando e aí eu mando convite, né? Exato. Tipo isso. Exato. E amiga, você sente que aqui em Portugal foi diferente pra você expressar a sexualidade? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que aqui eu me sinto mais livre pra me expressar. E eu já vi notícias em relação a isso, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas acho que não deve ter mudado muito, mas Lisboa principalmente. Mas Portugal é um país muito LGBT friendly, né? Pelo menos eu sinto, por mais que seja um país muito envelhecido. Ok. Amiga, se você pudesse deixar um conselho pra quem tá pensando em recomeçar em outro país, qual que seria? Cara, eu acho que isso é muito básico, mas às vezes o básico precisa ser dito, né? Gente, se informem, procurem informação sobre questões burocráticas, de legalização, até estilo de vida, custo de vida. Isso são coisas importantes a ter em consideração quando você vai escolher o país onde você vai morar, mas se informar principalmente. Também ter muito cuidado com as informações que consome, não é? Precisa ter ali um filtro e não só ter uma visão fechada do tipo escolher só um influenciador que fale sobre Portugal, mas vários, que é pra você ter ali uma visão mais global. Se você tiver contato com alguém que esteja nesse país que você pretende ir, aproveita, busca se informar. Eu acho que essa experiência de migrar é muito individual. Não é o que aconteceu comigo, com certeza não vai acontecer com você. Não vai... Igual, né? Existem suas similitudes. Claro, mas cada experiência via de regra é uma coisa diferente para cada um. Sim. E por mais que existam coisas semelhantes, não vá achando que as experiências vão ser iguais. Esteja pronto para isso, não é? E é basicamente isso. Acho que esse é o maior conselho
que eu posso dar é se prepare emocionalmente, se informe e venha, porque eu acho que é uma experiência muito Vem legal. pra Caxá você também. Vem! Esse podcast não é patrocinado. Não, mas é muito bom. Eu falo que, óbvio que se a pessoa tiver oportunidade, o privilégio de conhecer o lugar antes também é muito bacana. Pois é. Mas, cara, se você tem a oportunidade de morar fora, é engrandecedora. Eu tenho uma frase bem legal em relação a isso, que é uma frase da senhora minha mãe. Tia Jaque maravilhosa, É, a Taurina beijo. também. Beijo, tia Beijo, Jaque, mãe. a gente te ama. Viajar pra fora é viajar pra dentro. Uau! Então, se vocês tiverem essa oportunidade, é claro que viajar não é uma coisa barata, mas Sim. quem tiver a oportunidade, eu acho que é um investimento, porque a gente acaba se conhecendo ao longo desse caminho que parece que é só olhar a vida em outro lugar. Uhum. Na verdade, a gente olha muito pra dentro quando a gente tá fora. Porque quando a gente tá fora, a gente também se depara com situações que a gente não estava acostumado. E foi até o que eu comentei também, fazendo mais um gancho para o primeiro episódio, é que a gente vai se conhecendo e se reconhecendo a cada situação diferente e nova que a gente vive. Porque a gente sabe às vezes na teoria, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Mas será mesmo? No momento, o que acontecer? Na hora? O que você vai ter o ímpeto de fazer, né? É muito bacana. Amiga, chegando ao final... Podem pedir aí nos comentários. Queremos você bis, voltar. queremos outro episódio. Eu quero trazer você ainda com Pedro. Que Nosso irmão gêmeo. Somos um trio. Exato. A minha frase, só pra vocês terem uma ideia, que às vezes a gente conhece o nosso amigo de infância aos 20 anos. E é mais ou menos isso que eu me sinto em relação ao Pedro. Pedro, você com certeza está ouvindo isso. Com certeza. Então, chegando ao final, qual é a sua mensagem final, amiga? Eu acho que amem, né? Eu acho que essa é a coisa mais legal que você pode fazer na vida. Então, amem, gente. Sejam felizes, amem muito e façam amizades. Não usem drogas. Votem politicamente conscientes e Vasco da Gama. Onde a gente te encontra? Eu não sei se eu quero que vocês me encontrem. Eu quero ficar bem escondida. Não, os meus perfis eles são privados. Mas se quiserem, Tentar. Se quiserem tentar. Se quiserem tentar, Vit __ Mach, que é MACH. Vou fazer uma propaganda aqui, eu tenho uma playlist muito boa. Atualmente ela tem 24 horas de MPB. Qual o nome da playlist? Menina do Rio. Olha, depois a gente vai botar o link da playlist na descrição. Esse vai ser o trabalho que eu vou divulgar. Uma playlist. É isso. Amiga, muito obrigada por ter vindo, Foi um cara. prazer. Foi muito legal ter você aqui. Achei que a gente ia falar muito mais besteira. Eu me policiei muito, gente. Foi muito difícil, eu tô tremendo. Fica o convite, então, para uma próxima. Claro que sim. Com o nosso amigo Pedro. E é isso, gente. Não se esqueçam de avaliar o podcast nas plataformas digitais. Nota 5, menos de 5. Prefiro que não avaliem. Não brincando. Fiquem conectados conosco no @papoentragente, no Instagram. E é isso. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção de Papo Entre a Gente. Roteiro de Giovanna Crispino e a trilha sonora é a melodia original da minha música Lais, criada e produzida por Marquinhos. Episódios novos todas as quintas-feiras. Obrigada pela audiência e até logo!